Bom dia, gente. Atualizações da guerra entre Israel e Irã. E hoje é dia 14 de junho, por volta de 9 horas da manhã. Ignorem minha cara de sono, ok? As últimas horas foram bem intensas na região, tá? Teve ataque tanto do Irã contra Israel, como Israel contra o Irã. No caso do Irã, vários complexos residenciais foram atingidos, sendo que um deles, 60 pessoas faleceram, sendo 20 crianças. É incrível a capacidade desse país de matar criança. Também a gente tem um aviso de que mais 2 cientistas nucleares iranianos foram assassinados, além de que usinas foram atingidas. E aí, o Irã está ameaçando fechar um dos principais canais ali de movimentação marítima que tem na região. Se fechar, eu falo sobre isso. Informação que é muito importante é que o governo do Paquistão realmente tomou o lado nesta guerra. Isso me chamou muita atenção. Lembrando que há cerca de um mês atrás, o Paquistão e a Índia começaram a ter tensões muito fortes e o Irã foi inclusive um dos mediadores para o fim do conflito entre o Paquistão e a Índia. O Paquistão ele faz uma fronteira enorme com o Irã, tá, gente? E o governo paquistanês comunicou que está ao lado do Irã e que vai ajudar a proteger o Irã. E aí, é sempre bom lembrar que o Paquistão tem arma nuclear, reconhecidamente ele tem arma nuclear. E a fala, inclusive, do ministro das Relações Exteriores do Paquistão chamou muita atenção. Porque ele falou o seguinte: Israel invadiu o Líbano, invadiu a Síria, Israel está dando a entender que está aniquilando, matando a população muçulmana da região. E que se os muçulmanos não se unirem na região, lembrando que o Paquistão é muçulmano, se os muçulmanos não se unirem na região, Israel vai destruir todos os países ali que têm lideranças muçulmanas ou que têm linhas de muçulmanas para tomar essas regiões. Eu diria mais que Israel está no processo de expansão predatória, como se a gente estivesse vivendo no período colonial do século XVIII e XIX, só que a gente está vendo isso no século XXI com armas muito mais fortes. Israel foi lá no Líbano, Israel bombardeia a Síria, Israel bombardeia o Iraque. E aí, se Israel tem um processo de anexação de territórios e de tomada de territórios, o grande inimigo dela, que impede isso, é o Irã. Então ela precisa destruir o Irã. Só que ela só consegue destruir o Irã, isso na cabeça de Israel, se ela destruir o regime do Ayatollah. Então, o governo israelense quer matar o Ayatollah, o líder supremo, isso eles já estão falando, mas é um golpe arriscado, porque assim, você tá, primeiro, atingindo a soberania de um país e a população inteira pode se unir contra você. Segundo, quem disse, né, que o Irã não tem toda uma estrutura reserva ou toda uma estrutura que de fácil substituição se algo acontecer. A gente percebeu que a substituição no Irã é rápida, ele substituiu as pessoas que faleceram nos últimos 2 dias, nos cargos de chefia, e eu me lembro que quando o ministro das Relações Exteriores o presidente iraniano faleceu num um acidente de helicóptero, vocês lembram disso? Foi há algum tempinho já, e que foi um acidente muito estranho. O processo, né, de substituição, inclusive chamar novas eleições, foi assim, muito rápido. E assim, aí já é uma opinião pessoal minha. A Arábia Saudita que abre o olho, tá? Porque a Arábia Saudita é uma inimiga, sim, de Israel, todo mundo sabe disso. Israel tenta ter uma boa relação com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita é um grande parceiro americano, e a Arábia Saudita tem muito dinheiro e petróleo. Mas o muro de contenção do Oriente Médio para Israel é o Irã. Se o Irã cai, vocês podem ter certeza que o Netanyahu vai colocar os olhinhos para acabar com o regime saudita e também ter poder sobre aquela região. No lado israelense, a gente tem mais de 100 feridos. E nunca aconteceu isso na história de Israel. Tirando o ataque do Hamas, que foi um ataque terrorista que invadiu Israel, nunca aconteceu de Israel ser bombardeada nesse ponto, principalmente pontos cruciais como Tel Aviv. E ter tido tanto dano. O que se sabe é que o estoque de mísseis do Irã é absurdamente grande. E agora, com a entrada do Paquistão, tem que ficar olhando se o Paquistão, como é que ele vai fazer? Se ele vai auxiliar o Irã em território iraniano, ou seja, né, no espaço aéreo iraniano, ou se ele vai também para começar a bombardear Israel. E falecidos foram 3. Aí você pensa assim, mas Bia, morreu muita mais gente no Irã. Mas, gente, o israelense não está acostumado a ter perdas em guerra, não. Agora a gente vai observar o dia de hoje, que está muito tenso, muito tenso. Ninguém está conseguindo mediar o conflito, ninguém está conseguindo colocar uma parada. E a verdade é, se o Irã cair, Israel vai partir para tomar toda a região.